eu sou a professora Eliane Razotto e a gente vai iniciar agora a nossa semana 8 da aula de Ciências de Diversidade da Matéria. A nossa aula de hoje vai ser sobre sais. Vocês já viram nas semanas anteriores aulas sobre ácidos, sobre bases, né? Sobre dissociação e ionização. E hoje a gente inicia então a nossa aula sobre sais. Então, o sal é um composto químico mais antigo e um dos mais valorizados pelo homem. Então, eles descobriram, né, você vai estudar isso, que o sal também serve para conservar os alimentos. Então, se você pensar que você pode colocar numa carne, por exemplo, o sal vai conservar essa carne por mais tempo. Numa época que eles não tinham como conservar o alimento, era uma estratégia muito boa que eles utilizavam. Outra curiosidade é a palavra salário, né? Que significa pagamento em sal. Então, antigamente, lá na Roma Antiga, o pagamento dos soldados era feito em sal, né? Então, tá aqui um soldadinho com a sua máscara. Mas o sal, ele tem também, o sal, como vocês conhecem, o sal de cozinha, ele tem ele pode trazer vários problemas para a saúde. Então, uma das causas de pressão alta, por exemplo, está vinculada ao excesso de sal na alimentação. Então, a gente precisa cuidar muito. Então, o excesso de sal, ele influencia em diversos órgãos do nosso organismo, né? Ele influencia no funcionamento dos rins, né? No coração. Então, tudo isso vai se agravando, né, com a pressão alta, a pressão sanguínea. Então, a gente precisa cuidar muito. Existe um limite máximo de ingestão diária, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que precisa ser respeitado. Aqui, o sal, da forma como a gente conhece, ou que vocês ouvem falar, é sempre o sal de cozinha, né? Aquele sal branquinho, que é o cloreto de sódio. No entanto, no laboratório, nós temos uma diversidade muito grande de sais. Temos sais de várias cores, né? Olha, por exemplo, o sal de cobre, né? O sulfato de cobre é azul, de níquel é verde, e por aí vai. Então, eu tenho uma infinidade de sais, e a maioria deles são tóxicos. Então, um dos poucos sais que a gente pode ingerir e que vocês conhecem é realmente o sal de cozinha, tá bom? Aqui, essa ilustração tá lá na página 27 de vocês, tá mostrando justamente uma reação para formar esse sal. Então, veja, como que são formados os sais? Então, o sal, ele é sempre o resultado de uma reação entre um ácido. Então, veja, a mãozinha aqui está adicionando ácido, o ácido clorídrico, que vocês já aprenderam, numa solução básica, numa solução de NaOH, ok? Então, a reação entre eles, que vai acontecer aqui no outro becker, a gente chama de reação de neutralização. E nesse becker, então, eu vou ter diferentes íons ali. Além da água, eu tenho o íon Cl-, que a gente chama de cloreto, eu tenho o íon H+, OH-, e o Na+. Todos aqui dentro desse becker, ok? E aqui embaixo, a gente tem uma reação que está acontecendo nesse momento, que é a reação entre o ácido e a base, ok? Então, para esse tipo de reação, que vai formar um sal mais a água, a gente chama de neutralização ou salificação, ou seja, eu estou formando um sal, ok? Então, o que seria esse sal? Qual é a definição desse sal? Segundo Arrhenius, que é o cientista também que definiu ácidos, que definiu base, ele também definiu sal. Ele foi um dos cientistas que definiram. Então, ele diz assim, ó, sal é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação. Então, vocês viram na aula passada qual é a diferença entre o que é e qual é a diferença entre dissociar e ionizar, liberando pelo menos um cátion diferente de H+, porque se libera H+, é um ácido, e um ânion diferente de OH-, porque se libera o H-, passa a ser uma base.
Então, aqui tem a imagem ampliada, né? Só para fixar bem, então, o que eu tenho na solução básica, a mistura do ácido e aí a formação de uma solução salina ali do outro lado. Então, genericamente, o que a gente pode dizer? Que um ácido mais uma base vai formar um sal mais a água, ok? Então, esse sal, ele é formado pelo cátion que vem da base. Então, a parte positiva desse sal vem da base e o ânion, que é a parte negativa, vem do ácido, ok? E a água, então? A água é formada pela hidroxila, pelo OH- que vem da base e pelo H- que vem do ácido, formando H2O, ok? Completando essa reação química. Então, aqui, vejam só, o que vai acontecer? Então, eu tenho ácido clorídrico, que a gente já viu, que vocês já estudaram, reagindo com o hidróxido de sódio, que tem o OH. Quando eles reagem, forma o cloreto de sódio. Então, veja, eu vou ter o cátion, o Na+, que vem lá da base, com o Cl- que vem lá do ácido. Então, as cargas vão se anular, o sal vai se neutralizar, positivo com negativo, formando o NaCl, ok? Então, é o resultado dessa reação de neutralização. Na apostila de vocês têm esse QR Code, que lá é um videozinho que vai mostrar para vocês, ilustrando essa neutralização. Então, vocês vão ter um ácido, ele vai mostrar o pH, depois ele vai mostrar o pH da base, depois ele vai misturar os dois, vai fazer a reação, e vai mostrar o pH novamente, mostrando que vai ficar neutro. Vale a pena conferir lá depois, tá? Então, definindo, sal é um composto iônico formado por um cátion, que vem da base, e um ânion, que vem do ácido, por meio dessa reação de neutralização, ok? Assim como os ácidos e as bases, uma solução salina, essa solução, você misturar água com sal de cozinha, né, que vai ser o resultado, você vai ter uma solução eletrolítica. Essa solução vai conduzir corrente elétrica, ok? E quanto maior a concentração de sais em solução, mais corrente, mais intensidade essa lâmpada acende. Então, por exemplo, em dias de chuva, né, quando tem uma tempestade e raios na água do mar, por exemplo, você está dentro do mar, a preocupação, por exemplo, do bombeiro é tirar o pessoal de dentro da água. Por quê? Porque você tem uma solução salina ali. Então, se cai alguma descarga elétrica, a possibilidade de você levar uma descarga é muito grande, porque você está dentro de uma solução salina e aquela solução conduz corrente elétrica, ok? Então, é muito perigoso mesmo. Então, vamos só relembrar o que é essa tal de dissociação, que vocês já viram, vamos só retomar aqui, ó. Então, eu tenho o Na+, com o Cl-. O que a água vai fazer? Olha só, ela atrai o oxigênio da água, né? Ele tem uma carga levemente negativa, então ele atrai o sódio, que é positivo. E o hidrogênio, que é levemente positivo, atrai o cloro, que é levemente negativo. Então, separa-se os íons, e isso faz com que a corrente elétrica flua, com que os elétrons tenham movimento, ok? Então, nesse fenômeno, os íons são apenas separados, eles já existem, ok? E só vai acontecer, então, com os compostos que têm cargas. Então, além do cloreto de sódio, existem outros sais que também faz parte do nosso dia a dia, né? Não é só o cloreto de sódio que a gente conhece, vocês vão ver que vocês conhecem mais alguns aqui que eu vou citar. Vamos ver algumas aplicações aqui, alguns deles. Olha só, esse aqui é o hipoclorito de sódio, né? Ele é um sal que, dissociado na água, ou seja, se eu separar os íons dele, vai formar Na+ e Cl-, ok? É a nossa água sanitária e ela é bastante utilizada como desinfetante bactericida, né? Bem importante para limpar os alimentos, para desinfectar, enfim. Nessa época estamos vivendo mais ainda. E o carbonato de cálcio,
usado muito como matéria-prima na produção de cimento. Ele também é usado na fabricação de giz, né, que usa no quadro negro escolar. Enfim, aqui também tá a dissociação do carbonato de cálcio em íons positivos e negativos, ok? Aqui está falando também da agricultura. Ele também é utilizado para reduzir a acidez do solo, para melhorar a fertilidade desse solo. Mais alguns aqui, ó. O nitrato de sódio, também conhecido como salitre do Chile, muito utilizado na fabricação de fertilizantes, né? A gente está falando de solo. E da pólvora negra, né? Utilizado como explosivo. Na alimentação, ele atua como conservante de alimentos, como salsicha, mortadela, salame, enfim, presunto. O hidrogenocarbonato de sódio, olha, um nome bem comprido, mas ele é conhecido popularmente como bicarbonato de sódio. Tá? Ele é utilizado no combate à azia, nos medicamentos de combate à azia, que é o excesso de acidez no estômago, e em fermentos, para bolo, pães, biscoitos. Então, se vocês pegarem em casa um potinho de fermento, vocês vão ver que lá no rótulo vai estar a presença do hidrogenocarbonato de sódio, ok? Lembrando, então, da dissociação, ó lá, separando as cargas positivas das negativas, né? Sempre assim, tira o metal e o que sobra é o ânion. Então, olha só, a quantidade de cargas positivas deve ser igual à quantidade de cargas negativas, ok? Para o sal, ele é neutro. Além disso, essa união de cátions e ânions, ela é muito intensa, é uma ligação muito forte. Então, os sais, toda a família dos sais, eles são sempre sólidos à temperatura ambiente, porque as ligações são muito intensas, ok? E também ele tem elevada temperatura de fusão e ebulição. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, se você colocar um pouco de sal numa panela e colocar no fogão, ele não vai derreter, né, como o açúcar, por exemplo, para a gente fazer o caramelo. Por quê? Não porque ele não derrete, não porque ele não se funde, mas porque a temperatura de fusão dele é muito elevada. Então, o fogão que a gente tem em casa normal não atinge essa temperatura. Então, se a temperatura de fusão é alta, imaginem a de ebulição. É mais alta ainda. Eu preciso continuar elevando a temperatura para atingir esse ponto de ebulição, ok? Então, duas características dos compostos iônicos. São sólidos à temperatura ambiente, conduzem corrente elétrica, 3 na verdade, né? E possuem altos pontos de fusão e ebulição, tá bom? Pessoal, agora, lá na página 28 da apostila de vocês, tem uma tabelinha para a gente preencher. Eu queria que vocês pegassem ela, se você já tiver com ela aí, ótimo, para a gente completar com as respostas corretas aí e já fazendo, então, uma revisão rápida dessas últimas aulas. Então, o que é mostrado aqui? Olha lá, o quadro a seguir apresenta a fórmula química de alguns compostos, então eu tenho 6 compostos químicos aqui, ok? E eu vou preencher, então, com a função orgânica de cada um, inorgânica, desculpa, e a sua reação em água. Como é que fica a sua ionização ou dissociação? Então, vamos lá. H2SO4. O que eu tenho aqui? Olha lá. Esse hidrogênio, segundo Arrhenius, ele vai se separar do composto em solução aquosa. Isso caracteriza para mim a função ácido, né? Como vocês já viram. Como é que fica essa reação em água? Olha só, o H2SO4, na presença de água, ele vai separar o H+, como a Arrhenius disse, e o ânion fica junto, separado do H+. Esse 2 que eu tenho do lado do hidrogênio, que é a quantidade de hidrogênios liberada, olha só, eu preciso colocar ele aqui, lá no produto, para poder eu ter a mesma quantidade de cargas, de hidrogênio. E aqui em cima também, ó, que faz parte da carga do ânion, tá bom? Próximo, MgOH2. Então, o que eu tenho aqui? Olha só, o que entrega para mim, né? Qual é a deixa desse composto? A presença do OH. Então, se ele tem OH e ele consegue liberar OH, eu tenho uma base. E a reação dele fica como? Mesma coisa, muito parecida com a do ácido, né?
Eu separo o cátion da hidroxila. O 2 que eu tenho aqui precisa vir na frente para eu ter a mesma quantidade e vai lá em cima também na carga do cátion, porque o magnésio pertence ao segundo grupo da tabela periódica. Também. Próximo, carbonato de cálcio. Como eu já coloquei aqui, como ele não vai liberar hidrogênio nem OH, então resta para ele ser um sal, como a gente viu hoje. Inclusive, a gente viu que ele é a base da argamassa, enfim, né? Para fabricar cimento, do giz, do gesso, né? E como que fica, então, a reação dele em água, a dissociação dele? Olha só, eu vou separar ele em positivo e negativo. Como ele não tem hidrogênio nem hidroxila, eu só preciso ver as cargas associadas, ok? A carga do cálcio é mais 2, porque ele está no segundo grupo da tabela, e do íon carbonato é menos 2. Próximo, HNO3. Olha só, a gente já viu esse tipo de função. Então, veja, ele tem um hidrogênio aqui que é possível liberar em água. Então, ele é um ácido. Como que vai ficar essa reação dele com a água? Olha só, na presença de água, eu separo o hidrogênio do NO3-. Ele vai se ionizar, ele vai formar íons em solução e não dissociar. Próximo, olha só, eu tenho um OH. Toda vez que eu tenho OH lá no finalzinho, diz para mim que é uma base, porque a Arrhenius disse que esse OH é liberado em água, né? Então, como é que fica a reação? NH4OH. Lembrando que essa base é uma base bem atípica, né? Porque ela não é formada com cátion. Ela é formada com dois ametais que formam o íon amônio. Então, na presença de água, eu vou separar esse íon, ele é uma coisa só, apesar de ser dois elementos diferentes, ele é um cátion só do íon hidroxilo, tá bom? E por último, o NaNO3, ó, que não tem nem hidrogênio e nem hidroxila. Então, resta para ele ser um sal, porque ele vai liberar um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Olha lá, o Na+ e o NO3-. Ok? O Na+ pertence ao primeiro grupo da tabela, mais 1. E a carga do íon NO3 é menos 1. Ok? Então, com isso, a gente completa a tabelinha de vocês aí, tá bom? Então, quem não conseguiu, dá uma pausa aí, copia, tenta fazer e depois confere, tá bom? Pra gente poder conferir. Pessoal, então agora é com vocês, tá? Tarefa. O que vocês vão fazer? No livro de vocês, na página 32 e 33, vocês vão fazer os exercícios de 9 a 11. Então, 9, 10 e 11, ok? E lá na seção Hora de Estudo, que vai da página 36 a 39, vocês vão fazer as 4 atividades, 4 exercícios. O 7, o 11, o 21 e o 23, ok? Pra gente exercitar bem essa parte de sais, antes da gente começar o nosso próximo assunto, que vai ser sobre óxidos, que é o último dos grupos aí, ok? Pessoal, então, bons estudos, façam as atividades e a gente se encontra na nossa próxima aula, que vai ser sobre óxidos. Fiquem bem atentos e não percam, tá bom? Até!